E o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, ele disse que apenas os Estados Unidos são capazes de frear os planos de Israel para uma operação em Rafah, no sul de Gaza. A cidade concentra milhares de pessoas que fogem da guerra contra o Hamas. O Américo Martins tem mais detalhes sobre isso. Explica pra gente, né, Américo, qual seria o peso dos americanos para fazer com que os israelenses mudassem os planos de invasão em Rafah nesse momento? Américo, boa tarde novamente para você. Boa tarde de novo, Débora, e a todos. De fato, Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, tem razão quando ele diz que o único país que pode conter Israel é os Estados Unidos da América, que são os maiores aliados aí do governo israelense. E o presidente Joe Biden, que está muito preocupado, inclusive, com a sua própria reeleição lá nos Estados Unidos, vem, de fato, colocando pressão nas últimas semanas sobre o governo israelense, pedindo aí um cessar-fogo. É possível que os israelenses, de fato, atendam a pedidos dos americanos, porque eles dependem muito dos americanos em alguns aspectos, especialmente na ajuda militar. No entanto, os israelenses alertam que é necessária fazer, do ponto de vista deles, essa incursão militar em Rafah, porque lá operam 4 batalhões militares do Hamas que ainda têm capacidade de fazerem ataques contra Israel. Como o objetivo israelense é eliminar completamente, pelo menos a capacidade militar do Hamas, essa incursão seria necessária. Ela é dramática e causaria muitas baixas, muita gente sairia morta, porque mais de 1 milhão de refugiados palestinos estão nessa pequena cidade que fica no extremo sul da faixa de Gaza. Basicamente, eles foram sendo empurrados pelas invasões israelenses e os bombardeios no norte da faixa de Gaza, onde começou de fato a guerra, e eles foram buscando abrigo cada vez mais ao sul e agora estão ali na fronteira com o Egito. A situação realmente é muito complicada por lá. Hoje, inclusive, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, disse que seria possível um cessar-fogo e evitar essa invasão da cidade de Rafah se houvesse, de fato, um acordo para a libertação dos reféns, porque essa é a grande prioridade do governo israelense neste momento. O problema é que não existe nenhum movimento do Hamas, nem do governo israelense, no sentido de eles chegarem num acordo. Os dois lados, Hamas e Israel, vêm negociando há semanas com o intermédio do Catar e também do governo do Egito, vem negociando uma possibilidade de cessar-fogo que incluiria a libertação dos reféns e também a libertação de prisioneiros palestinos que estão nas prisões israelenses. No entanto, essas conversas não chegam a lugar nenhum, porque os dois lados continuam sendo muito intransigentes. Débora. E qual seria o ponto aí traçado ou mostrado, né, apontado como essa intransigência, Américo, que mais tem atrapalhado nesse entendimento ou como um acordo para chegar realmente a um cessar-fogo nessa região? O que mais tem travado de um lado e de outro, na tua opinião, que tem acompanhado isso tudo de perto, já chegou a Israel pessoalmente, inclusive? Qual que é a tua percepção? Débora, os dois lados têm algumas coisas que são inegociáveis do ponto de vista do que eles estão pedindo. Então, o Hamas, por exemplo, pede o fim da guerra, na prática é isso que eles querem, e a retirada imediata de todos os soldados israelenses. Israel diz que isso é impossível, que eles só vão fazer isso depois de acabar justamente com esses batalhões militares que atuam na região de Rafah. O governo israelense já disse que os pedidos do Hamas são inconcebíveis, não são realistas. O Hamas também não apresenta a Israel sequer uma lista com o nome de todos os reféns que continuam vivos, porque existe um temor muito grande em Israel que parte desses 130 reféns, mais ou menos, que continuam nas mãos do Hamas, sequer estejam vivos. Então o Hamas não conseguiu fazer uma prova de vida de todas essas pessoas. Então nessas condições é muito difícil também para Israel negociar. E esses são pontos que nenhum dos lados se mexe. O Hamas quer o fim imediato da guerra e Israel fala num cessar-fogo temporário. Outros pontos são mais negociáveis, como, por exemplo, Israel pode oferecer um número maior de prisioneiros palestinos para serem trocados pelos reféns, desde que, obviamente, um número bastante significativo desses reféns sejam libertados. Então, são demandas que um lado não concorda com o outro e não existe ali essa movimentação. O Catar e o Egito são dois países que estão fazendo essa mediação e que teriam condições de colocar pressão, por exemplo, sobre o Hamas. O Catar envia muito dinheiro, historicamente, para
administração do Hamas em Gaza e, portanto, tem muita influência sobre o grupo palestino. Mas, infelizmente, mesmo essa pressão não tem surtido efeito.